TV Gracia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo Homem. Abba, Pai! Bem, Deus utiliza homens, verdade que sim? Não é nada estranho. Deus nunca fala com ninguém, ele sempre utiliza alguém. E neste caso, para mim, é uma honra que ele me utilize para falar contigo. Digo, sempre quando eu estiver no fundamento. Senão, não está te falando ele, está te falando José Luiz. Você sabe que Isaías diz que minha palavra, o profeta disse, minha palavra, eu a envio, e quando eu envio, ela será prosperada e não retorna vazia. Mas isso é se é sua palavra. Se não é sua palavra, a pessoa escuta, entra por aqui, sai por aqui e nada. Agora, se é sua palavra, ela tem essa característica de que ela vai entrar e, sem tua ajuda, por ter entrado em teu conhecimento, e ela atua dentro de nós, os crentes. Leva seu tempo, não porque ela tome tempo, mas porque todos somos diferentes e reagimos diferentes à verdade e em períodos de tempo. Há uns que obtêm coisas mais rapidamente que outros, dependendo da formação que tenha esta pessoa. Tem gente excelente que a palavra cai e são fantástico, funciona em seguida. Outros a conhecem, mas não funcionam em seguida, mas a conhecem. E pouco a pouco vai produzindo câmbios, mudanças. Por isso é que pregamos essa palavra, porque essa palavra ela faz sinais. Em todos os lugares que nós vamos, vemos uns sinais tremendos, desde saúde, coisas, maravilhas, provisões, umas coisas maravilhosas na vida das pessoas. E por isso queremos encher o mundo deste conhecimento. Se fosse uma religião a mais, eu vejo tantas, eu teria tempo para dedicar-me a outra coisa. Bom, e hoje temos um tema muito oportuno para os tempos, e é a prosperidade dos filhos de Deus aqui na Terra, que traz resultados, não? A prosperidade dos filhos de Deus começa dando, começa semeando. Uma vez Jesus Cristo disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. E então, nós temos em nossos centros, internacionalmente, pessoas que têm problema com a palavra dízimo. A palavra dízimo vem de 10. Em outras palavras, que você busque 100 maçãs, que Deus te dá. Aquelas maçãs, Deus dá. Então Deus disse, quantas maçãs você tem? Você diz, eu tenho aqui 100 maçãs. E Deus te diz, ok, eu quero que você pegue 90 para você e separe 10 maçãs para mim. E com essas 90 maçãs, coma, sustente-se, abrigo, comida e teto. Agora 10 você deixa para o meu governo, para que meu governo na terra funcione. Todo governo necessita dos impostos das pessoas para funcionar. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, de $100 o governo te tira 36, não 10. Agora o governo dos céus só pede 10, uma medida. E depois do que é justo dar, vem a oferta. Depois aí, bom, eu já segurei aqui meu dízimo, e depois a oferta agora, isso... Por exemplo, eu tenho bispos que tiram o dízimo dos países, mas depois duplicam. Se fossem uns $200, bom, eu vou enviar 200 de dízimo e 200 de oferta. 200 é o que você deve dar. Agora, os 200 é para maior prosperidade. Agora, a outra
outros que tudo que eles querem é cumprir e dão exatamente 10. E quando dão um cheque, o põe aí $100 com 6 centavos. Ou $100 com 8,56, exatamente, coloco assim. Na verdade, pode colocar 108 para não ficar somando. Ou seja, que são legalisticamente tem que ser 10. Não, não tem que ser 10, pode ser um pouquinho mais, não menos. Agora pode ser mais. Agora, isso não sou eu que digo. Vamos ver primeiramente onde começou isto, mas vamos ver primeiramente na Escritura para que você tenha evidência. E se você tem algum tipo de cobiça ou avareza em tua carne, pois você pode ir se desfazendo delas com base à palavra que não vai retornar vazia. Porque o que vai acontecer é que vai te prosperar ou vai te tirar, dependendo de como você veja. Sim? Vamos a Malaquias para que você veja o princípio de Deus. Malaquias capítulo 3. Antes de Mateus, onde começa a história de Jesus Cristo, está Malaquias, o último profeta dos profetas menores. Falou do dízimo e nos dá umas evidências. Malaquias capítulo 3, verso 6. Você pode tomar nota desses versos para que você estude em sua casa. Sempre tivemos ovelhinhas travessas, que não, porque se trata de dinheiro. E então eles encantam a revelação, gostam de vir à igreja, gostam de ouvir os hinos, e gostam de ter uma cadeira como essa, ar-condicionado, tudo isso elas gostam. E do papelzinho que eles presenteiam em casa, elas se encantam. Em questão de dar, como que tem um bloqueio, ou dão um pouquinho, ou muitas vezes não dão nem nada. Tem gente assim? Nós vamos vê-lo biblicamente para ver com que vamos fazer com essa gente, com esses que não querem dar, tendo. Diz o verso 6, capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, eu digo Senhor agora, mas antes ele se chamava Jeová, mas como Paulo, a quem eu imito, não menciona esse nome, por sua boca nunca saiu a palavra Jeová, porque ele soube que Jeová mudou o nome para Jesus Cristo, que é o nome sobre todo nome, Jesus Cristo. Você já não deve dizer Jeová. Estamos aqui? Somos obedientes nisso? Por amor a vocês? Não. Eu não me atrevo a dizer Jeová. Não me atrevo. É como a Paulo. Chamavam ele Saulo de Tarso, mas quando veio a revelação, lhe puseram Paulo. Então, pois, já é apóstolo Paulo, não é apóstolo Saulo de Tarso. Senão que é apóstolo Paulo. Diz o verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Diga, não mudo. Ele mudou de pacto. Mas quando se trata de dinheiro, o pacto é para o espírito. Mas como estava falando de dinheiro, isso é carne. É carne no velho pacto e é carne no novo pacto. Portanto, ele não tem que mudar sua medida. Porque se sua medida lhe produziu bons benefícios ao povo judeu, não vai produzir bons benefícios ao povo gentil, pois está falando de carne, está falando de pisto, cheles, pesos, dólares, como chamarem, reais. Há muitos nomes que põem ao pisto, ao dinheiro. Então diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isto, filhos de Jacó, não fostes consumidos, desde os dias de vossos pais, vos apartastes de minhas leis, e não as guardastes. Voltai-vos para mim, e eu voltarei para vós, disse o Senhor dos Exércitos. Mas dissestes, em que devemos voltar? E vem uma pergunta, roubará o homem a Deus? Pois vós me roubastes. Mas como é que você pode roubar? Não, como roubar a Deus é como roubar a igreja, roubar a Deus. Roubará o homem a Deus?
Pois vós me roubastes e dissestes, em que te roubamos? E ele disse, em vossos dízimos e ofertas. Diga dízimos e ofertas. São duas formas de prosperar. Dízimos e ofertas. Malditos sois com maldição, porque vós, a nação toda, me tens roubado. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e haja alimento em minha casa. E provai-me agora nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrirei as janelas dos céus, e derramarei sobre vós bênção até que superabunde. Repreenderei também por vós ao devorador, que naquele tempo estava vivo. Estamos falando no velho pacto. E não vos destruirá o fruto da terra, nem vossa vide no campo será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos dirão, bem-aventurados, porque sereis terra desejável, diz o Senhor dos Exércitos. Terra desejável. Você sabe por quê as pessoas vêm aos Estados Unidos? Porque o americano é doador. O americano foi afetado por grandes evangelistas como Spurgeon, muitos evangelistas que chegaram aqui às nações e ensinaram ao povo que tinham que cuidar das demais nações. E, portanto, estamos aqui somando, estamos encostados aqui nesse estado, sim, mas com o evangelho nós estamos apenas encostados, podemos ajudar. Por isso se chama Estados Unidos. O americano é como você que chegou, e qual que chegou era americano. O italiano chegou e todos chegaram, todo mundo chegou aqui. Aqui ninguém pode dizer, não, eu tive primeiro. Não, você chegou primeiro, mas chegou. E eu cheguei depois, mas cheguei. Mas o que acontece é que os Estados Unidos, sempre você vê essas grandes igrejas, colhem milhões de dólares pensando em enviar missionários a outros países, ajudar e a levar o evangelho. E então, como eles semearam seu tempo e seus dízimos e ofertas, pois então isto se converteu em uma nação muito poderosa. E esta nação semeia quando há uma catástrofe, a quem pedem ajuda? Estados Unidos. Quando há problemas políticos e faz falta, quem é que pede ajuda? Estados Unidos. Quando você tinha necessidade de mudar de teu país, porque teu país não tinha um trabalho lá, para onde é que você foi? Para onde? Para os Estados Unidos. Todo mundo quer chegar nos Estados Unidos, porque aqui semearam os princípios de semente e colheita. Então é assim, nós queremos ser terra desejável, e tem gente que fale bem de nós, pois temos que ser semeadores, porque o poder vem quando se semeia. Por isso é que mais bem-aventurado é dar que receber, pois quando você dá, você se sente melhor do que quem recebe. Quem se sente mal é quem recebe. Agora, quando vai se perder as coisas e vem furacão, e a estrada se quebra e se danifica, todo o fruto da terra, onde cai isso primeiramente? Nos países pobres. E por que não fazer aqui, que aqui tem mais dinheiro para enviar ajuda para lá? É porque Deus é assim. Ao que não tem, o que tem lhe será tirado. E ao que tem, se lhe dará o que aquele que não tinha vai tirar para dar para ele. Deus não vai enviar dinheiro para o Haiti porque há necessidade. Há que conhecer a Deus. Deus é um Deus de princípios. Você semeia e eu te dou mais. O Haiti não dá nada, então por que vai dar para o Haiti? Teu país não dá nada, por que vai dar para o teu país? Pois Deus vem e traz mais para os Estados Unidos, mais para cá, mais para cá. Mas Deus é injusto que dá tanto para cá, é que aqui está se semeando, e Deus funciona através da semente. Porque nós estamos fazendo mudanças em Cuba, estamos fazendo mudanças em Honduras, estamos fazendo mudanças em Guatemala, estamos fazendo mudanças em El Salvador. Por quê? Eu semeei viajando primeiro. E é o que eu encontrava, eu não tinha que fazer nada. Eu pagava hotel, pagava o avião, pagava tudo e deixava dinheiro para o local e para instrumentos. E, Martim, você pode enviar um equipamento de som aqui? E dava tudo. E semeei. Para então agora, eu estou colhendo deles. E estou colhendo porque esses são princípios. E quando você educa as pessoas e lhes põe princípios,
você os tira da pedideira e do dame, dame, sempre sanguivem e nunca são toma. Quando alguém está te dando muito, se preocupe. Não gosto, estou me dando muito, mas aqui eu tenho que quebrar esse ciclo, eu tenho que virar isso ao contrário. Não, tem que dar outro giro, porque isso de que me deem. Veja, aqui nos Estados Unidos há uma lei que os hispanos caíram nessa trampa. Que pena que os de minha nação, os de porto-riquenhos, se encantaram com essa lei. E os morenos americanos se encantaram. Ah, rapaz, que vou fazer negócio. Bom, havia gente que ia comprar drogas. Rapaz, vou dar uns cupons aí, certamente. E muitos de vocês não colheram porque vocês não se qualificaram. Mas isso lhes encantava, lhes davam 300 de cupons quinzenais para comprar comida. Olha, então, agora o que faltava era que a esposa meta-te, vai da casa, vai embora. Quando vier o supervisor, ele não estava, aumentava mais os cupons e se formou um desbarateiro tremendo. Isso foi um dano que foi feito, só um gancho que os Estados Unidos jogou a grupos étnicos que chegaram aqui para humilhá-los. Começaram a receber os estúpidos. Então a moral caiu e a reputação caiu. Isso tem que ser evitado. Você nunca pergunte o que a nação pode fazer por você, como disse Kennedy. Pergunte o que você pode fazer por sua nação. Porque isso põe você para cima e não para baixo. Quando eu comecei este ministério, imagine, eu não tinha nada. Vou pedir. E eu trabalhava com os batistas do Sul e tinha conexões por todos os estados de New England. Eu enviava uma carta e se o pastor gostava de receber, então eu pensei, a tentação me veio, porque se eu enviasse eu poderia pegar uns 2 ou 3 mil dólares. De momento, uma voz que me disse: essa palavra, você não vai me tratar ela assim. Melhor, vende o que você tem. Eu tinha um Rolex, eu vendi. Tinha um Mercedes, vendi. Eu tinha uma casa e vendi. Tinha um montão de televisores em casa assim e eu os vendi. E fiquei com o pequeno. E eu investi. E depois, para este ministério, me restavam 50 mil dólares e eu dei 10 mil dólares à igreja de Porto Rico, trouxe 40 para cá e gastei aqui. Não te aborreça agora se eu vivo em uma mansão, se eu dirijo um carro BM e tenho... Não, porque eu semeei. Mal se eu não semeasse, ia ser sempre sanguívem. E não se via nada? Não? Se você, veja, tudo o que o homem semear, colherá. São princípios de semente. Eu entreguei minha vida, minha reputação, entreguei tudo. Esta é a palavra da verdade e aconteça o que acontecer, eu vou compartilhá-la com alguém e alguém vai me entender. E se tenho que dar tudo o que eu tiver, eu vou pôr. Mas eu vou colher também. E não foi da noite para o dia, isso foi... Eu peguei críticas da família. Vai para lá com filhos, lá a essa altura, 40 anos, vivendo encostado na casa do meu irmão. Calma, isso é um tempinho enquanto eu me posiciono em Miami, enquanto eu conheço. Vivia num quartinho com meus 5 filhos, minha esposa e eu, 7. Eu dormia debaixo da cama, minha esposa num cantinho, os 3 dormiam assim, porque o ar era condicionado, era para um quarto só. Eu podia dormir na cozinha, mas é um calor. Rapaz, e passamos todas as noites aqui. Isso, diga, é temporário. Diga, o que eu estou passando é temporário. Porque eu vou semear, e vou colher, e vou melhorar todo o estilo de vida meu. Princípios de prosperidade. Pois então vemos que a Escritura diz
Provai-me agora nisto. Diga, dízimo. Provai-me. Eu vou abrir as janelas. Eu nunca vi janelas nos céus. Mas isto é figurativo. O que está tratando de dizer é: vou botar as portas pelas janelas. Vou soltar, vou abençoar. E disse: provai-me. Pois veja que ele disse: nisto eu não mudo. Na graça é a mesma situação. Prova-me. Para que você veja. Mas então tem uns cabeções por aí, mundialmente falando, e aqui em Miami há um montão desses, que dizem: não, o dízimo é da lei. Pois se te diz que não muda, por que diz eu não mudo nisto? Porque a lei foi dada 450 anos antes. Ele usou o mesmo momento com Abraão. Abraão deu os dízimos de tudo a Melquisedeque. Ali não havia lei. Moisés nem existia. Moisés ainda não subia, nem não tinha subido na cestinha ainda. Então veja, nisto eu não mudo. E mudará no novo pacto. Veja a ver como te cheira 1 Coríntios capítulo 16. Veja como diz. Primeira carta aos Coríntios. Te falei de Gênesis 450 anos antes da lei. Te falei da escritura da lei. E agora vamos ao novo pacto, na graça. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16. Eu tenho meu doutorado aqui, mas está no escritório. Eu posso quebrá-lo em pedaços. Há qualquer de vocês que me provem que eu estou equivocado no que eu estou dizendo. Agora, a ver que... Veja. Capítulo 16 de primeira carta aos Coríntios. E um bom entendedor, com um pouquinho de palavra, lhe basta. Diz o verso 1. Quanto à oferta para os santos... E este não é São Judas Tadeu, nem São Tomás. Santos, no plural, é chamado toda pessoa que trabalha para o Senhor. Santos maus, santos bons, santos travessos. Mas somos santos. Você é outro santo. Sim, santo significa um separado para. Um separado para. Não é o que te vendeu Roma nem a Igreja Católica, um santo homem que se portou bem, e um dia, esse homem foi um santo. Não, santo é todo mundo. A palavra santo significa pôr à parte para algo piedoso. Por algo à parte. Davi foi um santo. Moisés, tremendo santo, matou, fez tanta coisa feia. Judas foi um santo. Um santo para matar o santo. Para trair o santo. Mas aqui diz, quanto, diga a oferta, para os santos, fazei vós também da maneira que ordenei nas igrejas, não nas sinagogas, já não é judeu, é nas igrejas da Galácia. Cada primeiro dia da semana, a que te soa isso? Olha, cada primeiro dia da semana, ou seja, cada chequezinho que você vai pegar, o Senhor diz, prove-me nisto, põe algo à parte. Não, mas é que não me dá, porque eu tenho aluguel, tenho isto, tenho carro, tenho... Ou seja, não queres provar-me? Não, porque é que eu duvido. Estou cheio de dúvida que não vai me prosperar. Ah, bom, então, receba assim, não vou te prosperar. Segue você sozinho. Mas esta é uma ordem apostólica, cada um. Se o filho trabalha, a filha trabalha, o papai trabalha, até a criança. Sabe de uma coisa? As crianças amam dizimar, pois como eles não sabem o valor do dinheiro, eles gostam do princípio. Há pais que ensinam as crianças a dizimar desde pequenos. Mas isso você tem que meter isso nos teus filhos, para que desde jovenzinhos matem neles o espírito de avareza e cobiça, porque senão eles estão sempre primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se sobrarem para mim.
e depois saem, olha. A avarença é tacanha para eles. Depois são maus com a esposa, não gostam de presentear a ninguém. No aniversário que dão é um presente vazio. Os piores presentes dão essa gente assim. Mas as pessoas que foram educadas, elas gostam de dar. Assim como gostam de dar, os anjos dizem, tem que prover eles porque eles gostam de dar. Os anjos são assim. Diz, cada primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte algo. Segundo tenha prosperado, guardando. Por que não? Você sabe o que acontecia? Que não havia Western Union para aquele tempo, nem Uno, nem a outra companhia. Agora vamos promover essas para ver se eles semeiam para cá. Então, eles não podiam semear. Não podiam. Então Paulo dizia, veja como não há barco, não há aviões, não há American Airlines, Copa e outros não estavam, mas eles tinham. E Paulo não podia fazer como eu. Eu vou semanalmente aos lugares, pego um avião e em 2 horas estou ali. Não. Era por barco e demorava 3, 6 meses para chegar. Então eles tinham que separar e guardar, que não fosse que lhe dera por comer também e gastar. Porque tem gente que guarda e diz, um pouquinho aqui, quando chega o apóstolo, tem uma maçãzinha mordida. Você sabe o que é uma maçã mordida que é assim? Olha. Oquinha, e você busca assim, o que resta é o esqueleto da maçã. Diz, guardando para que quando eu chegar, esse é o apóstolo, esta é a oferta apostólica, para que quando eu chegar, então não se recolham as ofertas, e quando eu tiver chegado, a quem vocês tiverem designado por carta, a estes enviarei para que levem vosso donativo a Jerusalém. Isso foi no princípio, ele ia a Jerusalém para... Quando Pedro estava lá com eles, eu vou falar, não vou mais para Jerusalém, porque Pedro estava lá. Se for próprio que eu também vá, irão comigo. Esses são princípios que vêm desde lá. Paulo era assim, ordenava as igrejas, porque Paulo foi judeu e ele conhecia. Eu não mudo nisto da parte do Senhor no velho pacto. E ele seguiu o pacto, olha, o mesmo padrão. Cada um, primeiro dia da semana, cada um põe algo à parte. Isso é maravilhoso, porque da maneira que você honrar a Deus, Deus também vai te honrar. Nunca te faltará. Não é que não vem necessidades, vem. O que acontece é que você não explica como, raios, você tem podido fazer. E estás em pé, e estás vestidinho, estás correndinho, e tens teu carrinho, ainda que não seja de último modelo, mas estás aí, estás em pé. E te chega um familiar, e você dá comida para eles e os trata bem, você sempre sai na frente. Você não sabe como, mas tem saído. Verdade que sim? Bem, então, em Hebreus capítulo 7, há uma receita para aqueles que dizem que não, o dízimo é da lei. Vamos ver em Hebreus, carta aos Hebreus. Aqui foi um homem que tivemos no nosso meio, que nós amamos muitíssimo, houve aqui. O único é que ele, quando recolhia os dízimos, ele olhava para o lado e falava, isso é da lei. Ele não dava. Então o que estava ao lado, ele não comia nem deixava comer. Então dizia para o outro, isso é da lei. Olha, 1 ano sentados ali, todo aquele que sentava do lado dele, ele buscava 1 a 1. Isso é da lei, isso é da lei. Esses são raízes de amargura que se colocam no meio da congregação. Tem pessoas travessas. E então, um dia, eu apertei com isto e ele se sentiu como aludido. Levantou a mão e em seguida. E eu disse, diga, meu irmão. Não, que isso é da lei. E o que você sugere? Ou seja, como é que vamos pagar o edifício, os gastos que tem que trabalhar para... O que você sugere? Não,
Isso do dízimo, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Isso é segundo a pessoa tenha prosperado, né? Nem 10, nem 10, não sejamos avarentos. Vamos dar 20, 25. E eu disse a ele, irmão, veja, eu agradeço que você quer me dar tanto dinheiro, mas o Senhor disse 10. Depois, se você quiser dar algo mais, isso é oferta. Diga-me uma coisa, irmão, que medida você dá? Não, eu nunca dei nada aqui. Eu disse, ai, pai. Ou seja, você está sugerindo uma medida bem alta e depois descobri que conversou com uma 7, 8 e se reuniu numa casa e cresceram como a 15. E o lema deles era, o dízimo é da lei, o dízimo é da lei, o dízimo é da lei. E então não podiam ter uma congregação, porque não tinham para pagar a congregação, porque ninguém dava nada. E queriam um programa de rádio, mas com uma medida 10 era muito pouca, era muito. É verdade, tem que dar mais, mas ninguém dava. Então nunca chegaram a pôr nada. E finalmente se desfizeram porque não tinham nem para o serviço para fazer um café. Veja. Veja bem os espíritos. Tem gente que se empenha, às vezes se pega numa doutrininha. Isso aqui. Mas não olham ao redor. E irmãos, diga-me uma coisa. E você passa calor aqui? Não, eu tenho um ano aqui. E você passa calor aqui? Não. E os estudos, como é que você faz? Damos um papelzinho escrito, a tinta, o papel. E você vai no ar-condicionado. Quando antes que havia umas comidinhas até saímos, havia uma mesinha com as suas coisinhas. E ele era louco aí, comia tranquilo. Quando se falava de recolher ofertas ou algo assim, isso é da lei. Olha que empenho, que espírito. Agora, Hebreus capítulo 7. Oxalá você seja bom entendedor. Me explico. Veja o verso 1, para que você prospere e chegue onde Deus quer que você chegue em todos os benefícios. Diz o sacerdócio de Melquisedeque, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu a receber Abraão, que voltava da derrota dos reis, e o abençoou. A quem assim também deu Abraão os dízimos de tudo. Abraão, pai da fé, antes da lei. O que te disser que o dízimo é da lei, você fala, mas Abraão existiu 450 anos antes da lei e já Abraão dizimava. Agora, quem disse isso a Abraão? Parece que isso foi porque não havia profeta nem ensino. Isso era uma medida que Deus pôs no pai da fé como bom para cada crente. E então disse, a quem assim também deu a Abraão os dízimos de tudo, cujo nome significa primeiramente rei de justiça e também rei de Salém, isto é, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias nem fim de vida, senão feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até mesmo Abraão, o patriarca, deu dízimos do despojo. Certamente os que dentre os filhos de Levi, agora vai para a lei, Levi, recebem o sacerdócio, têm mandamento de tomar do povo os dízimos segundo a lei. Quer dizer, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão, seguindo o mesmo padrão de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada dentre eles, tomou de Abraão os dízimos e abençoou o que tinha as promessas. E sem discussão alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, novo pacto, já depois da cruz. E aqui, diga aqui, certamente recebem os dízimos, homens mortais, mas ali um de quem se dá testemunho de que vive. E por dizer assim, em Abraão pagou o dízimo também Levi. Ou seja, Levi seguiu os passos de Abraão, que recebe os dízimos. Então, para entrar e concluir, vamos ler uma exortação que está em Colossenses capítulo 3. Colossenses, rapidinho, depois de Filipenses e antes de Tessalonicenses. Colossenses capítulo 3.
Todos têm? Versos 5 ao 7. Fazei morrer, pois, o terrenal em vós: fornicação, impureza, paixões desordenadas, maus desejos e avareza. Que é? O que é avareza? Você sabe que os idólatras não herdam o reino dos céus? A avareza. Então, no ministério há pessoas que saíram, sua vida mudou, mas eles tinham um bloqueio. Eu te contei que eu me perguntei por um homem que vinha a esta congregação, que Deus o tirou daqui. E é que a avareza estava comendo ele. Prosperou muitíssimo, mas sempre dava umas migalhas. Isso não era nem dízimo, ainda mais 1%, eu acho que era isso. Cuidado, nem 1%. E Deus o sacou daqui. E você sabe por que Deus permite esta prática? Isto é como um abanador. Por amor a você, para que você vá embora. Porque ao que muito é dado, então, quanto mais você conhece, pior você vai. Então, em outras palavras, em vez de viver em Arapuã, você vai ficar em um teto sem ar-condicionado. E oxalá, mundialmente, através da internet, os milhares que estão me escutando, digo, há pessoas que primeiro não entendem, aposto. Veja, não é esse o problema. Eu, às vezes, dou mais do que 10. O que eu quero entender é zelo próprio. Tem que esperar por essa pessoa enquanto ela entende. Enquanto isso, ela pode dar oferta e dar $100, 200. Tem gente que dá um montão. E mais até do que o dízimo. Mas logo depois, ele põe no envelope, dízimo tanto, oferta tanto. E às vezes outros dizem para a televisão tanto e para o apóstolo tanto. Eu tenho visto envelopes aqui, eu olho sempre os envelopes. Então são bem específicos. Imagina, os anjos também vão ser específicos com ele, penso eu, porque conforme com a vara que você usa, te medem. Mas mundialmente, os que estão me vendo pela internet, que há muitas congregações que recebem esta noite, os pastores não temam falar disto. Falem claro para que essa gente se vá. Por quê? Uma maçã podre, o que ela faz é infectar a outro que não tem culpa, que ele chega na igreja e pensa que todo que se senta do lado dele está abençoado e que ele entende tudo. Da mesma forma que há mulheres que chegam aqui, porque vêm homens, porque estão aqui, são bons. Cometem um erro depois de tanto tempo. Apóstolo, eu não vi ali cantando e abençoado, dizendo abençoado, eu pensei que... Olhe, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo... Olha, veja, isto é como a parábola de Jesus nos dias de sua carne, que saiu um homem a pescar, e o rapaz jogou a rede e pediu ajuda. Veja, está cheio de peixe. E depois o homem se senta na esquina e abre a rede e pega os peixes maus e pega os bons. Todos os princípios são assim. Aqui tem gente com umas medidas excelentes, às vezes com uma bagagem má, mas quando chegam, se redimem dessas atitudes de comportamento e são pessoas maravilhosas. Mas tanto as mulheres como os homens, não só tratar você com os homens, mas há homens que chegam, que veem mulheres maravilhosas e olha, isto, uau, tremendo. E depois... Veja, isso trabalha para os dois lados. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu princípio, porque Deus pesca e traz e depois... Você já viu quantas milhares de pessoas passaram por esse ministério? Mas há outros que os anjos dizem, Zé Luiz, você não sabe o que ele tem aí, o que você tem aí. E eu tenho tratado e dou a palavra e saúdo bem. E mais dia, menos dia, sai por aí falando mal de nós aqui. E são bons também, porque fazem falta aqui, que falei mal, porque ficamos sem perseguição, e a perseguição é um dos símbolos de prosperidade. Jesus Cristo disse, não há nada na história, antes de morrer, disse, não há ninguém que deixe algo por mim, casa, terreno, oferta, dinheiro, que eu, pessoalmente, me encarrego de que ele receba 100 vezes mais agora neste tempo, com perseguição.
e depois a vida eterna. Isso foi antes de morrer. Depois que morreu, então a medida sem é pouco. Depois da cruz receberá muito mais abundantemente. Assim que, abençoados neste momento, vamos pedir aos diáconos que passem por aqui. E isso planejamos assim, recolher da última forma, para que se ponha em prática e seja obediente. Assim que vamos estar em pé, pegue o teu dízimo, tua oferta, o que você separou aí segundo tenhas prosperado, conforme ao que tens e não conforme ao que não tens. E proponha-te semear ao Senhor. Pai, recebo que esta palavra não retorna vazia, senão que será prosperada conforme ao que foi enviado. Se é tua palavra, abençoa. Se não é tua palavra, não faças nada, deixa que se caia no chão. Mas se é, você verá o resultado em tua vida e em todo o teu futuro, nada te faltará. Solicite material inteiramente grátis. Escreva para brasil@tvgracia.com. Acesse a nossa rádio virtual 24 horas. www.radiograca.net. Também disponível pelo aplicativo no Google Play. No YouTube, www.youtube.com/Crescendo em Graça Brasil e também www.youtube.com/TV Gracia Brasil. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.